dia, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário na internet. Você acompanha o programa TV Secor no portal Osasco em www.osasco.com.br. Nesta manhã de segunda-feira, nós trazemos aqui o Luciano Leite, que é vice-presidente do Secor, para conversar com a gente também com o especialista, o advogado, especialista em direito sindical, Paulo César Flamínio, que vai explicar para a gente tudo sobre convenção coletiva, direito sindical, explicar as negociações dos trabalhadores e outros assuntos de interesse dos comerciários. Bom dia para os nossos convidados. Bom dia, Luciano. Tudo bem? Bom dia a todos e a todas, trabalhadores do comércio em geral e das demais categorias que estão nos assistindo aí pela internet hoje. É um prazer e um privilégio mais uma vez poder entrar na tua casa para falar um pouquinho aí da nossa experiência já desse tempo de dirigente sindical e nas convenções coletivas pelo Brasil afora. É um prazer, espero que você goste desse programa de hoje. Bom dia, Dr. Paulo César, tudo bem? Tudo bem, é um prazer, também é uma honra estar aqui participando desse programa. Bom, antes da gente entrar no assunto de especialidade do advogado, do especialista que nos visita aqui hoje, vamos falar um pouquinho de atualidades, das coisas que estão acontecendo no país hoje. Nós tivemos, infelizmente, esse episódio trágico, marcante no Rio de Janeiro, que colocou em xeque, colocou em discussão várias questões, a questão da segurança no país, a questão da educação, uma preocupação muito grande dos cidadãos no Rio de Janeiro e em todo o país, de colocar seus filhos na escola, achar que eles estão bem, que está tudo bem com eles, e de repente ver pela TV e acompanhar uma notícia tão terrível quanto essa, né, Luciano? Assim, eu tenho uma opinião um pouco tranquila a esse respeito, mas não dá para a gente falar de um assunto tão trágico por conta dessa semana que passou. Eu sei que muita gente chorou aí durante a semana de ter visto pela TV essa tragédia que aconteceu. Eu particularmente quase não consegui trabalhar no dia, e nos dias seguintes também foi a questão que ficou em pauta mesmo todo o tempo na TV, nos jornais, em todos os espaços, né? E eu acredito que um ato como esse, ele reflete um pouco o perfil da sociedade que a gente está convivendo atualmente. Quando você fala em doenças psicossomáticas, Jefferson, você fala da psique, né, que é a alma da pessoa, o corpo, o intelecto, a mente, e a soma, que é o corpo. Então, quando você tem uma sociedade que ela adoeceu por conta de diversas práticas que elas são nocivas para o ser humano, para a conduta humana, você reflete do geral para o particular atitudes como essa. Então, eu penso que a sociedade ela está criando seus assassinos por conta de toda uma série de problemas que são desenvolvidos ao decorrer do tempo, e a gente acaba não tendo um olhar sensível para esse tipo de questão. Por exemplo, quando você fala do bullying infantil nas escolas, nós fizemos no sindicato, Jefferson, nessa semana, um trabalho com o pessoal da CIPA, e nós trouxemos uma psicóloga, Dr. PC, para falar sobre essa questão do bullying infantil nas escolas. E recentemente o pessoal da POSP me chamou também para falar sobre o tema que é o assédio moral, que é sofrido pelos professores, causados pelos diretores das escolas. Então você vê que em todos os níveis, desde quando a pessoa ela vem para o mundo, muitas vezes a pessoa é uma gravidez indesejada, o pai não quis, a mãe não quis, e aí você tem lá aquele aborto que foi fecundado, e ele é lançado para a sociedade. Alguém tem que ter a tutela daquela pessoa, e ele vai para a escola, sofre vários tipos de traumas, vários tipos de rejeição. Quando se forma, vai para a academia, vai se tornar um aluno de uma faculdade, seja lá qual for, ele passa novamente por uma série de aversões, né, e passa por uma série de agressões físicas e psicológicas também. Quando se torna um professor, que ele sai da academia, ele também passa pelo assédio moral, pelos transtornos, pelos traumas de um modo geral, e acaba reproduzindo isso nas pessoas que ele vai conviver, que ele vai encontrar. Então, o agressor que causa esse tipo de transtorno,
muitas vezes ele não percebe o dano que está causando para o ser humano, para o indivíduo. E aí é como se fosse... todas as doenças que elas terminam com ite é uma inflamação aguda, né? Tendinite, bursite, sinusite, todas elas são uma infecção, uma inflamação aguda. Eu penso que uma atitude como essa que aconteceu no Rio de Janeiro é como se fosse a ponta de uma inflamação num corpo que é a sociedade que está doente, está gritando. E ela precisa de remédio, e a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo também. Porque tem sintomas, né, como esses que a gente vai percebendo no dia a dia, que se não forem curados, se não forem cuidados imediatamente, nós vamos estar observando e assistindo ações como essas no nosso cotidiano mais vezes. E é claro que nós todos, como sociedade civil organizada, como pessoas que são conscientes e formadores de opinião, temos que fazer a nossa parte para que esse tipo de coisa ele deixe de acontecer. E no Brasil nós não queremos que esse tipo de ação ela ocorra novamente, né? Então cada um de nós devemos fazer a nossa parte. Eu penso que seria um pouco isso. Pois é, Luciano, aproveitando aí a sua analogia do corpo doente, da indicação de que isso pode acontecer, existe uma preocupação crescente com a possibilidade de o problema se agravar no Brasil, e é um problema que a gente não deixa de se chocar, mas de certa forma já estava mais habituado a ver nas notícias, nos noticiários internacionais, sobretudo nos Estados Unidos. Será que agora, doutor Paulo César, isso tem chance de começar a acontecer aqui no Brasil, de ser passar a ser uma preocupação nossa também? Hoje eu li uma matéria na Folha de São Paulo de um jornalista que dizia que em 2001 ele estava nos Estados Unidos e cobriu uma matança ocorrida numa escola, enquanto no Brasil, ao mesmo tempo, se comemorava uma partida de futebol. E hoje a coisa parece que inverteu. Eu acho que toda morte ela é traumática. Embora ela seja parte do ciclo natural da vida, quando a morte é abreviada, quando um jovem morre, ele é mais traumático. Há um ditado popular que diz que não é normal um pai enterrar um filho, sim ao contrário, o filho enterrar o pai. Então eu imagino a dor e o sofrimento dessas famílias que perderam seus filhos tão tenra idade lá no Rio de Janeiro. Agora, a psique humana, como o nosso amigo aqui, o Luciano, falou, ela é uma caixa de surpresas. Nós temos exemplos de pessoas que vieram de um meio completamente precário, mas que conseguiram lutar, superar isso, e tem pessoas que não conseguem. Então, fatalmente acabam doentes, totalmente alienadas, que culminam até por praticar um ato de loucura, e da qual eu vejo até de alguns comentaristas, alguns jornalistas, não há como você cobrar das autoridades, por exemplo, uma ação efetiva de prevenção a esse tipo de insanidade, porque até nós aqui dentro desse estudo estamos sujeitos a que entre uma pessoa que atire em todo mundo e promova um ato de loucura desse. Então, por exemplo, é uma situação completamente anômala que foge dos padrões normais. É óbvio que nós temos que nos precaver, nós temos que estar atentos aos sinais, nós temos que, como disse o Luciano, prestar mais atenção nas escolas, qualificar mais nossos professores, olhar os sinais do comportamento dos alunos, evitar, por exemplo, o bullying, que agora existe um termo muito interessante, né, um termo atual, para uma coisa que já existia no meu tempo de escola, há mais de 40 anos, que era a chacota, né, que era a gozação, e sempre tinha algum aluno que era ridicularizado pelos outros, né? Há poucos dias um vídeo na internet deu conta de um aluno sofrendo uma série de ataques, inclusive um certo tipo de agressão, e de repente esse menino, num ato de loucura, se volta contra o agressor e pega o agressor com o corpo, derruba ele no chão, e o rapaz sai se cambaleando com tanta dor que estava. Talvez isso pode gerar uma reação exacerbada ao tipo de provocação. É aquela coisa que a gente diz,
E água, como é que é? Água mole e pedra dura, tanto bate. Então chega um ponto da pessoa realmente explodir, né? E a gente não sabe quando será a gota que vai completar o limite daquele cidadão. É um fato lamentável, infelizmente é uma realidade que não existia aqui no Brasil. Quer dizer, se existia pouco, né? Nós tivemos um episódio em São Paulo, no Shopping Morumbi, que um aluno, um estudante, entrou com uma metralhadora, atirou e matou várias pessoas, mas foi um caso isolado, na época foi considerado. Mas agora nós estamos vendo que nós estamos importando esse tipo de crime de outras nações. E logo após o nosso, também na Europa, houve um novo atentado numa escola que resultou também em mortes. Mas talvez um pouco a dificuldade de acesso, nesse caso específico, dificultar o acesso às armas, burocratizar o acesso às armas, talvez tenha ajudado aí o Brasil a ter menos episódios desse tipo. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o controle das armas tem que ser exercido. Diversamente do que ocorre nos Estados Unidos, onde se garante o cidadão o direito de arma. Mas eu acho que nós temos que usar, por exemplo, a tecnologia a nosso favor. Se você tiver uma arma, essa arma tem que ser, por exemplo, nós temos condições hoje de colocar uma presilha na perna de um ser humano para que ele seja monitorado pela justiça. Por que não controlarmos todas as armas que existem e sabermos onde elas estão e como estão sendo usadas, né? Então eu acho que realmente nós temos que usar a tecnologia a nosso favor. Mas eu acho sim que a restrição de arma, nesse caso especificamente, uma das armas utilizadas era uma arma legal que foi furtada de um cidadão. Inclusive, as pessoas que negociaram essa arma para o atirador já estão presas no Rio de Janeiro, né? Então eu acho que nós devemos sim exercer um controle sobre armas, né? Eu acho que isso aí é saudável. Você percebe o que, PC? Que hoje um notebook, um iPad, ou até mesmo uma câmera fotográfica de alta definição, ela já vem com um GPS localizador. Então, qualquer fotógrafo que tem acesso a uma câmera com um pouco mais de tecnologia hoje, elas custam em torno de 4, 5 mil reais, tem câmeras que custam até 8 mil reais uma câmera fotográfica. Mas ela vem com o seu GPS e aonde ela estiver, né, a pessoa vai localizar. Então, em caso de furto, a pessoa vai achar rapidamente. Como os computadores agora da Apple ou da Macintosh, né, eles já vêm com o seu software também de localização. Eu penso que o custo para você obter uma arma de fogo no Brasil ele é muito baixo. Então, o preço de uma arma, o preço do registro, a gente ainda vive um tempo onde, se você tiver dinheiro, você consegue garantir que você tem o registro. Isso é uma coisa nefasta. Eu vou te contar uma coisa, experiência própria. Quando houve a mudança da legislação, que houve todo aquele recadastramento das armas, eu tinha uma arma, né? E o custo para que eu fosse recadastrar essa arma e que eu fosse regularizar essa arma era quase o valor da arma. Eu optei por vendê-la, né? Legalmente, óbvio, né? Então eu não quis fazer dentro do prazo que me foi dado, eu optei por desfazer dela. Então eu não acho que o custo representa assim um impedimento para o acesso à arma. Mas eu acho que hoje a legislação é um pouco menos permissiva do que era antes. Mas mesmo assim, como você disse, que existe tecnologia para que você possa rastrear um computador, uma máquina, telefone, inclusive um aparelho celular, por que não utilizar essa tecnologia na arma? Porque se você adquire uma arma para a sua defesa, eu não posso ser contra, por exemplo, o cidadão que mora num sítio, um local ermo, um local isolado, ou um cidadão que vive em situações de risco, possa portar uma arma. Por exemplo, a legislação hoje permite que os juízes tenham uma arma, né? Os juízes, os promotores tenham armas. E eu não acho que essa situação é uma situação ilegal ou uma situação que crie qualquer tipo de discriminação em relação ao cidadão comum. Imagine um juiz quando ele dá uma sentença condenando um cidadão a 30 anos por um latrocínio, né? Ele está sujeito a uma vingança, uma vindita por parte
da família, ou de uma facção criminosa, por conta disso. Então eu acho que ele tem o direito de se defender. Só acho que como a arma é legal, ou seja, aquela arma que o cidadão tem e que a justiça sabe que ele tem, né, então ela pode ser monitorada. Nesse ponto nós devemos usar a tecnologia a nosso favor, porque é de interesse da sociedade. Por isso. Nós fizemos, Jefferson, pela ocasião do plebiscito contra o desarmamento, uma série de palestras falando sobre a legalização ou não, ou a proibição do uso de armas aqui no Brasil. Então eu queria aproveitar para mandar um abraço para o deputado estadual Vanderlei Sirac, que foi uma das pessoas responsáveis pelo plebiscito, pelo desarmamento aqui no Brasil, que veio para Osasco e fez algumas palestras acerca da questão do desarmamento. Eu penso que é um caso de se rever situações dessa natureza, né? Pois é, o plebiscito acabou trazendo de volta a situação anterior na questão da venda das armas, mas ainda assim não desfez a burocracia que foi criada, o trâmite que foi criado, que dificultou um pouco aí o acesso às armas, e talvez isso tenha ajudado até então não tenhamos tantos casos, né? Sim, como os por exemplo, a norte-americanos. legislação instituiu que o cidadão tem que estar apto para utilizar uma arma, ele tem que ter curso de tiro, ele tem que ter o registro, por exemplo, os registros de armas que eram emitidos, eles eram pelos estados, e agora passou pelo SINARB, é um controle da Polícia Federal, então ele tem um controle efetivo em todo o território nacional. Quer dizer, houve uma centralização de informações, o que otimizou a polícia a ter um efetivo controle sobre isso. Quer dizer, o plebiscito decidiu a favor do cidadão ter o direito de portar arma, porque o que se estava em jogo era exatamente a proibição. Sim. Né? E aqui vigorou o princípio de que não se poderia negar ao cidadão, o cumpridor de leis, aquele cidadão que está em dia, né, com as leis, em dia com o seu país, de ter acesso à arma, em caso de necessidade. Então, hoje ele provando a necessidade, é o caso do porte de arma, para tirar porque uma coisa é você comprar arma e ter ela em casa registrada, o direito de ter essa arma dentro da sua residência. Outra coisa é você ter o direito de portar essa arma, né? As pessoas fazem muita confusão com isso. Sim, ter arma não significa portar a arma, né? Exatamente. Quando você compra uma arma, o registro te dá o direito a tê-la em casa, né? E nem se diga que o carro é uma extensão da casa, que é até uma situação equivocada. Aquele registro da arma simplesmente te dá o direito de tê-la em casa, para sua defesa pessoal. Para portar uma arma, aí são outras situações e outros requisitos são exigidos. Né? Você tem que demonstrar que você realmente necessita de portar aquela arma e assim por diante. Então, acho que nesse ponto, embora o plebiscito, como você disse, ele autorizou, permitiu que se comprasse arma, mas ele restringiu e organizou melhor o sistema. Isso foi bom. Ok, bom, vamos mudar aqui um pouquinho o foco da nossa discussão e trazer à tona um outro assunto importante também. E na semana passada nós tivemos aí várias notícias dos primeiros 100 dias do governo Dilma. A presidenta Dilma completou 100 dias de governo. Luciano, como é que você avalia, como é que o sindicato avalia esses primeiros 100 dias de governo da presidenta Dilma? Bom, para nós é um prazer saber que nós temos uma mulher na presidência da República, e que muitas coisas no Brasil elas estão mudando. Eu acredito que os 100 dias eles são uma limiar do modo de governo, do tipo de política que está sendo administrado pela nossa companheira Dilma, mas que tem muitas coisas que são necessárias ser feitas, ser observadas, serem avaliadas ainda. E é praticamente impossível você fazer uma análise em tão pouco tempo, porque, na verdade, esse princípio de governo, você tem uma continuidade do governo anterior. Você tem uma dificuldade que é a transição dos ministérios, que as pessoas elas estão reassumindo seus cargos, se readequando, montando aí o seu quadro de pessoal, de assessoria e etc., então fica um pouco difícil você cobrar do próprio governo algumas medidas que já deveriam ter sido tomadas. Eu ainda continuo dizendo que um ponto crucial para a economia é o endividamento da população. Enquanto não tiver uma política que garanta de fato
não que as pessoas tenham acesso ao mercado de consumo via o crédito facilitado. E com juros baixos, nós não vamos sair da estagnação, porque é uma panela de pressão que está para explodir a qualquer momento. Então, para mim, enquanto trabalhador, que entendo que a maioria das pessoas no Brasil, em particular no estado de São Paulo, elas estão endividadas com juros bancários cada vez mais altos, não dá para ter uma expectativa de futuro melhor no que diz respeito à economia das famílias. E a família, enquanto célula da sociedade, se tiver problemas dessa natureza, nós não vamos evoluir além daquilo que o governo Lula já nos levou. Então, a queda dos juros, eu acho que tenho certeza que se faz necessário para o momento atual. E aquela questão que nós estamos falando já continuamente, que é a Previdência. Então, enquanto o governo assumir o papel e fazer políticas afirmativas que garantam uma transformação em todo esse quadro previdenciário que nós temos, não consigo acreditar, enquanto dirigente sindical, que haverá uma mudança qualificativa na vida das pessoas. Porque esses últimos anos houve uma melhoria no consumo, houve um aumento do consumo, houve um empoderamento das classes menos favorecidas, houve uma ascensão da classe média também em número de pessoas, mas que isso culmina agora num segundo momento para uma grande massa de endividados, seja no cartão de crédito, seja no cheque especial, seja para os agiotas da vida, entre outros. Então não dá para acreditar que num país onde você teve todo um diálogo, toda uma dialética de favorecimento do setor produtivo da economia, onde se dizia que o Brasil do futuro é o país que investe em educação, em saúde e no setor produtivo, e contra fatos não existem argumentos. O que nós vimos foi exatamente o contrário. Nós vimos os grandes bancos tendo aí seus juros cada vez maiores e cada vez o número também, né, do lucro líquido dessas empresas, seja do Itaú, seja do próprio Banco do Brasil, da Caixa Econômica. Os bancos que tiveram menos lucro no Brasil nesse período foram os bancos públicos. Mas os bancos privados, eles se enriqueceram muito a perder de vista. Isso eu não tenho certeza, né, que é um problema crucial, que se o governo federal não enfrentar, nós vamos ter uma dificuldade muito grande de reagir se houver um segundo momento, um outro ciclo de crise internacional como essa que houve nesse momento, que nós saímos dela por conta da dívida pública ainda estar controlada. Então, para um segundo momento, se nós não controlarmos a dívida pública e a dívida das famílias, nós teríamos problemas assim dificilmente contornáveis pela nossa estrutura de mercado no Brasil. Eu acho que Jeff, tenho certeza que nesses 100 dias aí de governo eu ainda não vi nada que me dissesse que a política da nossa presidente Dilma, ela vai contrariar um pouco esse norte e mudar um pouco essas estatísticas, né, que são preocupantes ao extremo para mim, enquanto dirigente sindical, enquanto líder aqui na nossa região também. Ok, Luciano, eu vou pedir licença um minutinho, a gente vai segurar esse tema para já voltar aqui a conversa com o Dr. Paulo César, mas agora nós fazemos um rápido intervalo e você continua com a gente em www.osasco.com.br. Existe sempre um jeito de você mudar o mundo. Um deles é acabar com a fome e a miséria. Isso se faz incentivando hortas comunitárias e aproveitando melhor os alimentos, monitorando a merenda escolar e denunciando irregularidades pelo 0800 61 61 61. Acredite, juntos, eu, você, governos, empresas, podemos mudar a nossa rua, o país e até o mundo. Eu posso. Você pode. Nós podemos.
pode ajudar para que crianças e adolescentes não sejam vítimas de abuso. Pedofilia é crime. Denuncie. Disque 100. Todos. Todo mundo já convidou alguém para alguma coisa. Pode ser uma coisa simples, do tipo... Vamos no banheiro comigo? Ou um convite para a vida toda. Quer casar comigo? Tem convite cara de pau. E aí, quer entrar? Tem convite tímido. Quer sair? Tem convite emocionante. Quer ser madrinha? Agora queremos convidar você a entrar para a corrente sanguínea. É assim, você doa sangue e convida mais alguém a fazer o mesmo. Salve vidas, ajudar dando sangue. Estamos de volta aqui com o programa TV Secor, o canal do comerciário na internet. E nós terminamos o primeiro bloco conversando aqui com os nossos convidados. O Luciano falava a respeito dos 100 dias do governo Dilma, da presidenta Dilma. Vamos perguntar aqui para o nosso convidado, o Dr. Paulo César Flamínio, para ele que é especialista em direito sindical e coletivo, a mesma questão. O que ele está achando dos primeiros 100 dias do governo Dilma? E já emendando aqui, aproveitando a sua especialidade, se esses 100 dias mudaram alguma coisa na defesa dos sindicatos, na defesa dos trabalhadores? Bom, eu tenho uma leitura até interessante a respeito dos 100 dias. Primeiro que eu acho que é um período muito curto, que não dá para você imaginar como será o governo daqui para frente. Mas a minha primeira leitura é que o governo está indo muito bem. Nós tivemos aí nesses 100 dias uma mudança da política externa, por exemplo, que eu achei extremamente favorável. Eu acho a postura da presidente mais centrada, mais pragmática. É óbvio, também nós tivemos alguns percalços. Por exemplo, a interferência do governo na Companhia Vale, né? Eu acho que isso foi um episódio que não ficou muito bem, assim, para um governo interferir numa empresa privada, embora sendo um dos grandes acionistas, né? Mas em termos gerais, eu acho que o governo está indo bem. Em relação ao mundo sindical, houve um embate quando da discussão do salário mínimo. Exato. Né? Então, a presidente foi muito enérgica, muito firme em relação aos sindicatos, gerou até um certo desconforto com um deputado e presidente de uma central, que foi o Paulinho, mas que no fim acabou, né? São coisas da política, né? Ela de um lado defendendo uma posição do governo de que o salário mínimo não podia atingir o patamar que os sindicalistas queriam. E aí acabou prevalecendo a posição do governo. Mas eu acho que é uma leitura, é uma situação que é inerente à política, né? Então eu acho que o governo, de uma certa forma, está indo muito bem. Agora, o Luciano tocou num ponto que eu acho fantástico e que os sindicalistas vêm brigando há muito tempo. Nós temos que ter uma reforma tributária e é fato que essa reforma não pode vir aos poucos, ela tem que acontecer de uma forma organizada e concatenada e atingir a todos. Nós temos aí, todo mundo ouve falar do custo Brasil. Todo empresário sabe quanto custa um empregado na sua empresa, né, com todos os custos que ele acarreta. E além disso, nós temos também o fato de que o nosso sistema de tributação é um sistema perverso, é imposto em cascata, uma série de coisas, que tudo isso precisa ser revisto. Nós temos grandes propostas nessa área, tem até uma proposta do imposto único, mas nós temos que fazer algo para diminuir esse tipo de perversidade que o sistema tributário impõe, inclusive para os trabalhadores, porque nesse ponto se destaca a negociação coletiva, porque se você não consegue um aumento muito efetivo para o trabalhador, para que ele ganhe um salário maior, e que fatalmente esse salário vai ser onerado por tributos e todos os custos que ele envolve, a negociação procura dar a ele ganhos indiretos, tais como vale-refeição, vale-alimentação, cesta básica, uma série de outras benesses para melhorar um pouco a vida desse trabalhador. O ideal é que esse trabalhador ganhasse mais do que suficiente para ele poder comprar a cesta básica que ele bem entender, para que ele compre o alimento que ele quiser e assim por diante, e não que isso fosse feito por meio de subterfúgio. É isso que eu espero do governo, que realmente reveja essa questão, né, a questão tributária, que tem reflexo nas relações entre empregado e empregador,
e de uma forma saudável que pelo menos desonere um pouco a folha de pagamento, permitindo que haja um fluxo maior de trabalhadores formais, ou seja, trabalhadores com carteira, com seus direitos garantidos. Quer dizer, o doutor tocou aí na questão da negociação para garantir sempre mais benefícios para os trabalhadores. E é justamente isso. Como é que se dá essa negociação com os patrões? Como é que é o processo de formação? Que a gente ouve muito falar, convenção coletiva, tá? Consta na convenção coletiva, um determinado direito é na lei trabalhista, lá na CLT. Como é que é o processo de negociação de uma convenção coletiva, doutor? Bom, o processo é complexo, mas ele depois ele se desenvolve quase que por uma dinâmica bem tranquila. O primeiro que é necessário é a existência de um sindicato. O sindicato é a pessoa jurídica legal que defende o interesse da categoria dos trabalhadores que ele representa. Nós temos de um lado o sindicato dos empregados e de outro lado o sindicato dos empregadores. Esses dois sindicatos sentam e definem quais são as condições de trabalho para aquela categoria. E essa negociação resulta numa norma coletiva. Essa norma coletiva, quando é feita entre o sindicato dos empregados e o sindicato dos empregadores, é chamada de convenção coletiva. Ou seja, os sindicatos estabelecem uma convenção com regras para regulamentar a relação entre empregado e empregador num determinado período, que a lei diz que vai no máximo de 2 anos. Via de regra, as negociações são feitas anualmente. Por que são feitas anualmente? Tem um motivo lógico para isso. Por quê? Nós temos uma lei que regulamenta a correção anual de salários e a correção anual de atualização de preços, que ela é, como disse, anual. Por essa razão, então, você pega os salários e reajusta de acordo com a negociação e depois de 1 ano você volta a rever os salários. Existem convenções coletivas em que se mantém por 2 anos todas as cláusulas sociais da convenção, mas por 1 ano apenas a cláusula econômica, ou seja, todos os direitos sociais se mantêm por 2 anos, mas a cada ano tem que se renegociar o índice salarial de correção salarial. E felizmente, no Brasil, nós tivemos aí uma grande pesquisa em que todas as categorias conseguiram ganhos acima da inflação para os seus trabalhadores. Isso já é um grande avanço, é o resultado de uma grande mobilização sindical. Há casos específicos em que o sindicato pode ir diretamente à empresa e negociar com a empresa. Então, aquela convenção coletiva, ela vai regulamentar a situação entre a empresa e os seus funcionários, seus trabalhadores. Nesse caso, ela não se chama convenção, ela se chama acordo coletivo. E é exatamente isso, o acordo coletivo. Quando o sindicato... Mas nesse caso ele é válido para uma empresa? Para uma empresa, somente para uma empresa. Ou um grupo limitado de empresas? Exatamente, pode ser um grupo de empresas, mas a negociação ela é feita sem a interferência do sindicato patronal, né? Por uma questão meramente pragmática ou de solução de resultado imediato para aquelas empresas. Por exemplo, uma determinada empresa que ela tem condições de oferecer melhores vantagens aos seus empregados. E a empresa procura o sindicato para fazer essa negociação coletiva exatamente porque se constar na sua norma coletiva determinado direito que a empresa quer dar, por exemplo, uma empresa ela pretende instituir um auxílio faculdade, por exemplo, né? Então ela chama o sindicato e diz, olha, eu pretendo para os meus trabalhadores um auxílio, eu vou pagar aqui um determinado percentual do que eles gastarem com faculdade como um incentivo para que eles se melhor qualifiquem. Só que essa negociação não é possível colocar na convenção, porque a convenção obriga tanto essa empresa quanto empresas menores que talvez não tenham condições de arcar com esse trabalho, com esse custo, né? Por isso, então, que a negociação direta com uma empresa apresenta vantagem, tanto para a empresa quanto para o empregado. Para o sindicato, porque ele vai garantir um direito para aquele trabalhador que não está na norma geral. E para a empresa, ela vai dar para aquele trabalhador esse benefício por meio da norma coletiva que tem um período de vigência determinado. Quer dizer, acabou aquele período de vigência, se a empresa quiser
e conseguir manter aquela negociação, ótimo, mas se ela atravessar por um período de dificuldade, ela pode restringir esse tipo de direito, não renovando a norma nesse particular. Então isso é uma coisa interessante e depende de uma situação sazonal também. Se a empresa passa por um período bom de desenvolvimento, ela pode dar mais benefícios para os seus trabalhadores. Então, é exatamente a isso que se presta a negociação coletiva. Acho que isso responde à pergunta da nossa internauta Melissa de Oliveira, comerciária de Barueri, que pergunta aqui, Dr. Paulo, caso uma convenção coletiva já esteja fechada, é possível fazer mudanças posteriores? Como isso funciona? Acho que isso se daria aí através do acordo coletivo? Não, exatamente. Ainda que a convenção esteja fechada, é possível alterar a convenção, porque a gente prevê numa cláusula da convenção, sempre uma das últimas cláusulas, que o processo de revisão, denúncia da convenção se faz pela mesma forma que se iniciou, né? Então, vamos supor que durante isso acontecia muito no tempo que a inflação era muito alta. Durante o período da negociação coletiva, nós tínhamos lá um índice exagerado de inflação, que refletia diretamente no trabalho na relação de trabalho entre empregado e empregador. Então, nós poderíamos chamar as entidades patronais para negociar uma antecipação. Então, você fazia um aditamento à convenção coletiva. É possível. Vamos supor que amanhã saia um outro tipo de direito qualquer aí que seria interessante para os trabalhadores. É possível se chamar novamente as entidades patronais e fazer uma alteração da convenção já existente. É possível, sim. E mesmo tendo a convenção vigente, é possível que você faça acordos coletivos com empresas em melhores situações que a convenção. Sempre ampliando, nunca diminuindo. Sempre né? ampliando, sempre melhorando. nunca diminuindo. Agora, a questão a gente discute aqui essa revisão anual, é isso que a gente chama de database, né, Luciano? A dos comerciários de Osasco e região, aliás, dos comerciários do Estado de São Paulo é em setembro, não é isso? Bom, Jefferson, nós representamos mais de 70 mil trabalhadores na região metropolitana de São Paulo. E o que é importante a gente perceber? São mais de 30 segmentos específicos do comércio, por exemplo, tanto as lojas de shopping, como a floricultura, ou um centro de distribuição. Queria até mandar um abraço para essa nossa companheira aí de Barueri, né? Melissa, né? Melissa. É um prazer e um privilégio, estamos à disposição lá no sindicato para atendê-la pessoalmente. Muito importante a tua pergunta. Um abraço a todos os trabalhadores de Barueri, que estão aí nos CDs de Barueri. Nós temos uma grande massa de trabalhadores nos CDs também. Então, a nossa database principal é 1º de setembro. Então, nós começamos a nossa campanha salarial com as assembleias, com a convocação dos trabalhadores em outubro, e para já fechar a convenção em setembro, que é a database dia 1º de setembro, mas nós temos um outro segmento que seria a database em outubro, por exemplo, o comércio de produtos químicos em outubro. Nós temos em novembro um outro segmento que seria de materiais ferrosos, materiais de construção, eletroeletrônicos, né, que também é no mês seguinte. Tem algumas frases, Jefferson, que a gente costuma utilizar, e acho interessante que elas fixam bem. Primeiro quem luta também educa. Então, a nossa convenção coletiva, ela sempre vai ter um olhar para esse papel do sindicato e da sociedade também, de uma forma geral, que é trabalhar a qualificação profissional e a educação dos trabalhadores. Nós entendemos que esse é um papel do Estado, mas quando o Estado ele não faz a sua parte de forma qualificada, incisiva e pronta, né, os movimentos sociais têm que fazer também um pouco disso. Né? Esse é um papel que se reforçou muito nos últimos anos, principalmente depois da queda brusca, abrupta da inflação, né, da queda, em grande parte por função da queda da inflação, ou não? Exato. Então, nós usamos essa frase, quem luta também educa. Por conta disso, nós fechamos na convenção e alguns acordos paralelos também, com universidades, com escolas de formação técnica, para garantir a qualificação do profissional, do trabalhador do comércio, e nós temos os nossos espaços de formação também. Estão à disposição aí no nosso site os endereços. Tem uma outra frase que a gente usa também, que é não fique só, fique sócio.
E a frase slogan desse programa, inclusive. É uma frase slogan, não fique só, fique sócio. Por quê? Nós entendemos que o sindicato ele só é forte quando você luta e você participa. Então, o papel da negociação coletiva não é só das pessoas que foram eleitas ali, escolhidas como eu, por exemplo, que faço parte da mesa de negociação, que tenho uma certa estabilidade para fazer essa negociação coletiva, sem prejuízo do meu emprego. Se uma andorinha sozinha não faz verão, não é isso? Então é importante que os trabalhadores eles estejam atentos, participem das assembleias, deem as suas sugestões, façam as suas críticas, diga para o sindicato, porque a convenção ela é feita a muitas mãos. Então na nossa última convenção coletiva nós tivemos pelo menos umas 300 pessoas que participaram das assembleias, fizemos algumas assembleias nas regiões itinerantes, e uma pesquisa... Uma pesquisa, inclusive via internet, né? Exato, fizemos a pesquisa, inclusive a Nova Onda, que faz assessoria para nós também nessa parte de comunicação, que modulou a pesquisa e deu assim o direcionamento para aquilo que o trabalhador acha que é interessante, que seja pautado nas mesas de negociação. Então tem todo um trabalho sistemático que ele começa muito antes da data base, que é 1º de setembro, e nós precisamos, de fato, que o trabalhador ele participe, porque não sou marxista ao extremo, né? Mas o Marx ele disse que o poder emana do povo, das pessoas. Então, esse poder que é delegado para o sindicato, para fazer a negociação coletiva, ele só se efetiva realmente quando o trabalhador ele assume o seu papel também, o seu compromisso de participar das campanhas, de participar da mobilização e fazer acontecer de fato as melhorias que nós tanto sonhamos e construindo esse país que nós desejamos. Ok, Luciano, a gente vai para o intervalo rapidinho e já volta com esse assunto interessantíssimo das convenções coletivas, da negociação coletiva, que formulam os direitos que os trabalhadores usufruem ao longo do ano. A gente já volta. Existe sempre um jeito de você mudar o mundo. Um deles é garantir igualdade entre os sexos e a valorização da mulher. Isso se faz denunciando a violência sexual e doméstica, respeitando as diferenças e os direitos da mulher, igualando os salários de homens e mulheres em funções equivalentes. Acredite, juntos, eu, você, governos, empresas, podemos mudar a nossa rua, o país e até o mundo. Eu posso, você pode, nós podemos. Já estamos de volta com o programa TV Secor em www.osasco.com.br. Nós conversamos hoje aqui com o Dr. Paulo César Flamínio,
que é especialista em direito sindical e em direito coletivo. E também com o Luciano Leite, que é vice-presidente do Secor. O Luciano terminou o segundo bloco, falando a respeito das mudanças do movimento sindical, que incorporou uma série de princípios antes delegados ao poder público, através das suas convenções coletivas, das suas negociações coletivas. Mudou, doutor Paulo César, realmente esse perfil de negociação do sindicato nos últimos anos? Mudou muito. Os sindicatos assumiram um papel importantíssimo, porque, primeiro, nós temos uma legislação trabalhista, que é a CLT, que ela é da década de 40, né? E nós, por exemplo, você tem uma ideia, a Lei 605, que instituiu o descanso semanal remunerado, a Lei 605, ela é de 49, entendeu? Quer dizer, é uma loucura, a legislação é muito antiga, mas são direitos que foram incorporados à legislação brasileira e que estão aí, estão vigentes, estão em vigor. Mas a negociação coletiva, ela teve um papel importante porque ela vem complementar os direitos já existentes. Ela pode flexibilizar algum direito e complementar. Quando eu digo flexibilizar, e as pessoas associam a palavra de flexibilização à precarização, e isso não é verdade. Porque a negociação coletiva é um jogo de interesses, é uma troca. Olha, o empregador tem uma certa dificuldade em determinado ponto de atuação. Ele quer uma cláusula que permita ele agir com uma maior flexibilidade naquele determinado assunto. Por exemplo, se ele tem lá, nós temos uma jornada legal de trabalho de 44 horas. O empregador, ele não quer trabalhar os sábados, por exemplo. Então ele chama o sindicato e faz uma negociação para que essa jornada dele de segunda a sexta-feira seja distribuída uniformemente às 44 horas, né? E dispensa o trabalhador no sábado. Isso é um tipo de negociação coletiva de interesse do empregador, mas que também reflete o interesse do empregado. Então, toda vez que o empregador quer alguma coisa ou o empregado quer alguma coisa na negociação coletiva, há um jogo de interesse. Olha, eu te dou isso, você me dá aquilo. É uma troca, é um jogo de troca. E é muito bem sucedido, porque às vezes você cede em alguma coisa que você pode cumprir, em compensação você obtém alguma coisa do seu interesse, né? E ela, nesse ponto, a legislação trabalhista, a negociação coletiva, ela vem complementar a legislação trabalhista, né? E de uma forma interessante, como eu te disse, ela não se incorpora ao contrato de trabalho. Então, quando uma empresa decide dar um vale-refeição e o institui por meio da negociação coletiva, ela está instituindo um benefício indireto para o empregado que não vai incorporar o salário dele, porque existe uma legislação própria, mas que ele pode ser revisto todo ano. Se ela eventualmente enfrentar alguma dificuldade, pode rever isso. Já houve casos em que os sindicatos, uma grande rede do varejo, estava numa situação dificílima e os trabalhadores fizeram uma assembleia e decidiram que a empresa poderia retirar a assistência médica para poder sobreviver. Os trabalhadores concordaram, mas desde que o sindicato proporcionasse essa assistência médica. O sindicato fez isso, né? Quer dizer, foi uma forma do sindicato contribuir para manter aqueles empregos. Então, nós temos que pensar naquele trabalhador, porque às vezes a situação é muito difícil. A gente tem que se colocar no lugar do trabalhador e imaginar as necessidades que ele tem durante a negociação coletiva. E o Luciano falou uma coisa interessante, que eu acho que os trabalhadores, como todos eles são atingidos pela negociação, eles devem fazer parte. A gente nota que não são muitos que comparecem à sede do sindicato. Nós gostaríamos que fosse até mais trabalhadores interessados em melhorar isso. E não é uma garantia de que qualquer reivindicação, né, Luciano, que o trabalhador apresente possa se transformar numa cláusula de convenção coletiva, porque é uma luta dura. Os empregadores também, eles têm uma certa restrição em conceder condições que eles sabem que vão onerar os empresários. Então, nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, né? A nossa velha reivindicação por exemplo, é o vale-refeição, que as empresas se obrigassem a todas as empresas a dar o vale-refeição. Mas não são todas que dão. Então, como não são todas que têm condições de dar o vale-refeição, o sindicato patronal opta por não inserir essa obrigação na convenção coletiva. Mas nos acordos coletivos que nós temos feito, todos eles a gente consegue inserir
porque a empresa pessoalmente se compromete a dar isso. Pois é, a respeito das complicações aí da negociação coletiva, a Marta Ribeiro, ela não diz aqui de onde é, mas ela pergunta para o doutor, das negociações coletivas em que o doutor participou, auxiliou, assessorou, qual delas marcou por ser mais complicada e que tipo de complicação ela representou? Olha, eu estou no movimento sindical há muito tempo. Em 90, quando houve aquela grande mudança nos índices econômicos, quando entrou o governo Collor, em março de 90, nós tínhamos uma norma coletiva que ela garantia a integração do valor da correção monetária. E o governo mudou a forma de calcular a correção naquele mês e nós tínhamos pactuado isso para os trabalhadores. Então houve uma perda terrível. Foi a pior fase, porque nós tivemos que ir à justiça para conseguir garantir esse direito para os trabalhadores. Ganhamos todas as ações, porque nós negociávamos na época pela Federação dos Empregados do Comércio, o grande amigo Mota que está lá, que é o presidente, nós negociávamos por todo o estado de São Paulo. Então foi uma negociação dificílima, foi uma das que mais marcou, para mim foi essa negociação. Eu só queria complementar, aproveitando essa deixa, para dizer o seguinte: quando os sindicatos patronais não conseguem, juntamente com o sindicato de empregados, chegar a um consenso, a um acordo, a uma convenção, existe um processo judicial que é chamado de dissídio coletivo. Isso vai responder aqui a pergunta do Carlos Tadeshima, do Jaguaré. Ele pergunta o que é dissídio coletivo. Bom, o dissídio coletivo, como a própria palavra diz, dissídio já não é uma coisa muito boa, que é uma briga, né? Eu tenho um dissídio com eles, eu tenho uma diferença com ele. Então, o dissídio coletivo é o processo pelo qual os trabalhadores levam suas reivindicações à justiça e a justiça vai julgar, a gente chama de pauta de reivindicações, aquele rol, aquela lista de reivindicações dos trabalhadores, e a justiça vai julgar. É um processo que começa no tribunal, não é na primeira instância, nas varas. Ele começa no tribunal, o Tribunal de São Paulo tem uma seção especializada em dissídios coletivos, e ele vai julgar cláusula por cláusula se os trabalhadores têm direito ou não. E eles, inclusive, o tribunal já tem uma série de precedentes normativos. Eu estou falando em juridiquês aqui, mas isso quer dizer o seguinte: são cláusulas de convenção coletiva que eles já concedem. Então, se você pedir aquelas cláusulas, eles vão dar. Né? Então, que já constaram de outras negociações, já constaram de outras categorias, né? Que eles já julgaram e concederam. Certo. Então, são várias condições e são muito boas, né? Do TRT de São Paulo, são condições muito boas. Mas dificilmente hoje se chega, porque o sindicalismo hoje tomou uma nova feição. Depois da Constituição de 88, os sindicatos se tornaram muito independentes. Antigamente eles eram extremamente dependentes da ação do Estado. Pra você ter uma ideia, o Ministério do Trabalho podia intervir em qualquer sindicato, ele acompanhava todas as eleições, existia uma série de ingerências do poder público, as quais foram garantidas a não ingerência durante a Constituição de 88. Então foi uma grande vitória dos trabalhadores. Tem sindicatos livres, autônomos, independentes, que eles atuam com a maior independência possível, né? Então isso foi muito interessante. Pois é, doutor Paulo Salles. Agora a gente tem várias perguntas aqui dos internautas a respeito de um assunto que é polêmico. O José Carlos Segato, a Maria Cândida do Jardim Veloso, a Carlinha de Santos pergunta a questão da greve. Como é que se dá a greve na negociação coletiva? Olha, é interessante. A greve, eu não posso deixar de falar da greve sem falar um pouquinho da categoria. Vou dar um exemplo entre metalúrgico e comerciário. Primeiro, o metalúrgico, o sujeito entra numa empresa como aprendiz, ele vai depois para meio oficial, ele segue uma carreira, normalmente são empresas grandes, metalúrgicas e tal. O comércio é diferente. Por exemplo, nós temos mais de 80% do comércio com pequenas empresas, são micro e pequenas empresas. Então, é uma fase quase que transitória da vida do indivíduo, porque não dá para você entrar numa loja que tem 2 empregados e você estabelecer um plano de carreira. Isso foi uma coisa completamente muito absurdo isso. Mas a greve no movimento comerciário, ela é um pouco menor a sua ocorrência do que nos outros setores mais organizados em termos de carreira, né? Mas ele existe. Nós tivemos recentemente uma greve numa grande empresa
aqui localizada no Tamboré, uma grande empresa, eles fizeram um movimento de greve. Existe uma lei de greve, que eu acho um absurdo, e a OIT condena qualquer legislação de greve. O que se quer é garantir o direito de greve, mas você não pode dizer como é que a greve tem que ser feita. Eu acho isso um exagero, né, e está em confronto com o que entende a Organização Internacional do Trabalho. Mas no Brasil nós temos uma legislação de greve. E o que a legislação prevê? Ela prevê o seguinte: primeiro, você deve fazer uma assembleia com os trabalhadores daquela determinada empresa ou determinada categoria para definir quais são as reivindicações dos trabalhadores. Feita essa assembleia, você deve comunicar à empresa, por meio de um ofício: olha, nós queremos isso nas nossas relações de trabalho. E damos o prazo para vocês de tantas horas para você atender o nosso pedido. Se a empresa não atender, aí os trabalhadores, como já comunicaram, podem entrar em greve. E aí tem uma série de restrições, o processo todo tem que passar pelo crivo do Estatuto do Sindicato. O sindicato tem que prever como é que se faz as assembleias, as greves, tem que ter as comunicações, as greves dos setores que são essenciais, tem que se garantir um mínimo de funcionamento, tem uma série de condições que a lei de greve impõe. E se você desobedecer uma delas, a greve pode ser julgada ilegal. Abusiva, é isso? Né? Abusiva e ilegal. E os trabalhadores podem ser penalizados por meio, primeiro, do não atendimento das suas reivindicações, pelo desconto dos dias parados, pela não estabilidade dos trabalhadores grevistas, e com uma aplicação de multa para o sindicato, que se tiver que pagar, ele vai usar o dinheiro dos trabalhadores, né? Que o sindicato só vive do dinheiro dos trabalhadores. Então é uma coisa muito rigorosa aos olhos da lei, né? Mas a lei garante, dá ele esse direito, e se os empregados tiverem alguma reclamação, quiserem iniciar um movimento de greve, por favor, procure o seu sindicato, porque o seu sindicato deve conduzir as negociações, porque se for até o tribunal num dissídio de greve, que nós chamamos, quem será chamado é o sindicato, né? Então, é muito importante que os trabalhadores ajam em conjunto com o sindicato para poder reivindicar os direitos inerentes a uma greve, por exemplo. Acho que existe um certo tabu, Luciano, na questão da greve, mas nenhum sindicato gosta de fato de greve. O interesse é sempre tentar conduzir as negociações da melhor forma possível, de forma amistosa, para chegar num acordo, não é isso? Na verdade, a gente acredita que aquilo que é negociado não sai caro. O problema está na intransigência dos empregadores de cumprir aqueles direitos que já são determinados pelas convenções ou pela legislação. Então, em nenhum momento nós fazemos greve, e talvez o internauta pode estar dizendo: pô, sabe que o Sindicato de Comerciários de Osasco faz greve? Nós fizemos greve, por exemplo, no Walmart, que é o maior varejista do mundo, né, que tem o PIB maior do que de vários países do mundo. Nós já paralisamos o Walmart mais de uma vez, por exemplo, aqui em Osasco, em Jandira, no CD também. Fizemos paralisações no Carrefour, na Memphis, na Martins. Então, se o tempo é curto aqui, eu poderia elencar mais de 100 greves nos últimos 20 anos de luta do nosso sindicato, que já tem seus 35 anos hoje. Então, do tempo que eu estou no sindicato, nós já fizemos muita greve, muita paralisação, e já conquistamos muito direito aos trabalhadores e suas famílias. Então, quando nós falamos em 70 mil trabalhadores, são 70 mil famílias que são beneficiados, influenciados diretamente pela nossa convenção coletiva e pela nossa ação. Então, o Sindicato de Osasco é um sindicato forte, está no dia a dia dos trabalhadores, está na base, representa a sua categoria na sua essência, e entende que o trabalhador ele é um ser político, é um ser pensante, que precisa ser respeitado. Acho que nós estamos já caminhando para o encerramento, né? Então eu queria desejar uma boa semana para todos, mandar um abraço para o meu presidente Neto, que deve estar nos assistindo, para o Pascoal, que é o presidente da OAB, que saiu daqui também, é um grande amigo, um abraço no teu coração,
E mandar um beijo para minha princesa, a Jaqueline, que estou morrendo de saudade de você, está quase 300 quilômetros de distância, né? Mas meu coração está batendo juntinho com o seu. Um abraço a todos, né? É um prazer e um privilégio poder estar mais uma vez aí na tua casa e que na próxima segunda-feira nós possamos estar juntos aqui de novo, discutindo, debatendo. O nosso endereço você já conhece, então não deixe de contribuir, porque a tua opinião e aquilo que você pensa é muito importante para nós, tá ok? Um abraço, fiquem com Deus. Tá bem, Luciano, muito obrigado. Vamos agradecer aqui a presença do Luciano, a presença do Dr. Paulo César. Nós já estamos sem tempo, já estouramos o nosso tempo aqui do programa, então você já sabe, não fique só, fique sócio. Para ter acesso a todos os benefícios, todos os direitos que o seu sindicato briga por você, acesse o site do sindicato, www.secor.org.br. E você continua ligado na programação do portal Osasco em www.osasco.com.br e acompanha esse programa que foi gravado, essa transmissão ao vivo está sendo gravada e vai ser transmitida no canal dos comerciários no YouTube, em www.youtube.com/canal Secor. Muito obrigado e continue conosco na próxima segunda-feira. Até mais.